Gente abençoada, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Veja bem, nós vamos dar continuidade no próximo vídeo sobre o estado intermediário dos mortos. Hoje eu queria fazer um vídeo especial. Eu tirei um tema aqui, de volta às raízes do Evangelho. Não é novidade o cenário atual do Evangelho na Terra. Por que de volta às raízes? Estamos diante de um cenário caótico, um cenário triste, um cenário lastimável da palavra. Se nós observarmos um pouco no passado, bem presente, um passado bem próximo, as igrejinhas simples, igrejinhas de chão batido, igrejinhas de calhadas, com cal, igrejas humildes, obreiras com a roupa, sapato empoeirado da caminhada, mas com prazer de levar a palavra de Deus, com a alegria de pregar o Evangelho, com a satisfação de dizer: eu amo a obra de Deus, eu faço por amor, eu faço porque eu gosto da palavra de Deus, porque Jesus me salvou e isso não tem preço. O que Jesus fez por mim é muito além do que uma roupa bonita, do que um sapato bonito. E o cenário de hoje? Por que eu estou dizendo de volta às raízes do Evangelho? Hoje os púlpitos dotados de poltronas acolchoadas, poltronas reclináveis, ar-condicionado nas igrejas, nos púlpitos. E o verdadeiro Evangelho? As posturas dos obreiros, a ética no púlpito, a ética dentro das igrejas. Será que esse Evangelho é o Evangelho de Cristo Jesus? Será que Deus está preocupado com o glamour, a visibilidade, a aparência dos templos, com um sapato couro de jacaré, um sapato brilhante, aquele sapato que eu só calço para ir no púlpito, nem dá para ir na rua, fazer algo social? O Evangelho que Deus deixou, Jesus disse: vinde a mim os mansos e humildes. Jesus ele trouxe um Evangelho da humildade, da mansidão, não o Evangelho da ostentação, não o Evangelho da grandeza, da soberba, do orgulho. Provérbios diz que o orgulho precede a queda. Por isso, a gente vê muitos fracassando e sendo fracassados na sua caminhada, porque perderam o verdadeiro temor. Onde é que está o brilho do Espírito Santo na vida desses homens? Onde é que está a presença do Espírito Santo em nossas vidas? Por que somos levados à vaidade? Por que estamos levados a praticar luxúrias, viver de aparência? Esse é o verdadeiro Evangelho? Certamente que não. Não é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho da grandeza, da prosperidade. Bem que a Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra, que teremos o melhor aos nossos pés. Isso é bíblico. Deus quer que sejamos prósperos. Mas que essa prosperidade, que essa grandeza, que esse bem material não ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Não venha estar preenchendo a presença, o espaço que é do Espírito Santo em nosso ser. Devemos voltar às raízes. Parar de brincar com a palavra de Deus. Hoje
está em evidência o tem nada não, o não faz mal não. Deus não está preocupado com isso não. Deus não está olhando isso não. Mas a palavra de Deus mudou? Certamente que não. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Será que Deus está olhando somente para a minha aparência? É isso que preocupa Deus? Ou o meu interior limpo, o meu interior purificado? Devemos voltar às raízes. Devemos voltar às raízes, à igreja primitiva. Que saudade daquele tempo, onde não havia ganância, onde havia pureza, onde as pessoas eram simples. Hoje se louva de qualquer jeito, sem uma vida arrumada diante de Deus. Hoje se sobe no púlpito com a vida toda desconcertada. Devemos refletir e voltar às raízes do Evangelho. Eu quero deixar uma experiência que passou um professor na Inglaterra. Eu quero compartilhar com vocês. Lancelot Olipante, de 1881 a 1965, quando ele faleceu. Ele observou que muitos dos seus alunos davam respostas corretas em suas provas. E aquilo chamou a atenção dele. Né? Mas não põe essas lições, mas eles acertavam as provas, mas não colocavam em prática as lições. Ou seja, eram bons de teoria e ruins na prática. Será que nossos pastores, nossos obreiros, nossos, entre aspas, denominados homens de Deus, são bons só na teoria? Esqueceram a prática? Esqueceram o primeiro amor? E diz mais, ele declarou, o conhecimento não digerido tem pouca utilidade. Olhe bem, se a palavra de Deus ela não bater aqui e descer para aqui, não tem valia nenhuma. Precisa haver uma transformação. Amém? Precisa haver uma mudança, tá? E essa mudança, essa transformação, quem faz é o Espírito Santo, à medida que deixemos. E ele diz mais, o autor Barnabas Piper percebeu um paralelo, né, em sua própria vida. Olha o que esse autor diz, Barnabas Piper. Eu acho interessante isso aqui. Ó. Eu pensava estar próximo a Deus, porque sabia todas as respostas. Disse ele, mas havia me enganado ao pensar isso. Que isso era o mesmo relacionamento com Jesus. Ou seja, de que adianta eu conhecer a Bíblia? De que adianta eu conhecer livro por livro, capítulo por capítulo, história por mais histórias bíblicas? Até mesmo ser bom de oratória e não viver isso na prática. Não viver isso no amor do Evangelho. Não voltar às raízes do Evangelho. Certo dia no templo, Jesus encontrou pessoas que pensavam ter todas as respostas corretas. Elas proclamavam orgulhosamente seu status de descendentes de Abraão. Contudo, se recusavam a crer no Filho de Deus. Confessavam Abraão, mas não criam em Jesus. E o próprio Cristo diz, eu não vim abolir a lei, não vim acabar com a lei, vim para salvar. Jesus disse, olha a resposta de Jesus para ele, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. João 8:39. Não é isso? Como? Como Abraão. Como Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. A questão de ter oferecido Isaac, não é isso? Gênesis 15:6. Ainda assim os ouvintes de Jesus se recusaram a crer. Temos um Pai que é Deus, disseram, João 8:4. Jesus respondeu, quem é Deus? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, veja bem, por que nós estamos falando de volta às raízes? Se eu ouvi Deus um dia, se eu fui transformado pelo Evangelho genuíno, por que eu mudei hoje?
Por que hoje eu não tenho mais ética? Por que hoje eu não tenho mais postura? Por isso ele diz, dai ouvido, porque não sois de Deus, né? Aí Piper se lembra, né? O mesmo Piper aqui da Barnabas Piper, que reconheceu que eu pensava estar próximo de Deus, ele diz, ele recorda aqui, ele se lembra de muitas coisas, né? Desmoronaram para ele antes de encontrar a graça de Deus. Então, quando tem gente que o mundo está caindo ao redor dele, ele não está percebendo, está desmoronando. É como a história do gelo, né? É enxugar gelo. Quando permitimos, irmãos, que a verdade de Deus transforme a nossa vida, o dia que nós de fato, permitirmos que a palavra de Deus, que a verdade de Deus transforme a nossa vida por completo, ganhamos muito mais do que a resposta certa. Nós apresentamos o mundo a Jesus. Tá certo? Então, que nós venhamos voltar às raízes do Evangelho. Um grande abraço e no próximo vídeo estaremos falando sobre o estado intermediário dos mortos. Inscreva-se, convido você a se inscrever em nosso canal. Você que é inscrito, um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O inscrito e não inscritos, Deus abençoe a todos.